O Leão está entre os 16 melhores times da Copa do Brasil. Meus amigos, o Fortaleza elimina o CRB e está na próxima fase, fica entre os 16 melhores times da competição e se torna, pelo menos a preço de agora, estou gravando o jogo, ainda está rolando Flamengo e Vitória. O Vitória está ganhando neste momento, né? Obviamente você pode estar assistindo o vídeo e já ter terminado esse jogo. Neste momento, o Vitória vai ganhando do Flamengo por 1-0 e vai deixando o confronto igual, vai para as penalidades. Fortaleza se torna, caso o Vitória não passe pelo Flamengo, o único nordestino na competição. Se o Vitória passar, ele e o Vitória. E junto com o Juventude, as duas equipes representando a Série B do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Juventude tirou o São Paulo. Então o Fortaleza consegue vencer o duelo contra o nordestino, que é o CRB, um duelo contra um time da Série B, e avança de fase agora chegando no nível de confronto, nível de enfrentamento maior. O Fortaleza que hoje fez aquilo que precisava para avançar de fase. Segurar o ímpeto do CRB quando a equipe alagoana veio para cima e, de certa forma, equilibrar, surfar na onda da vantagem que ele construiu na Arena Castelão. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo, obviamente falando das implicações e já, de certa forma, projetando o que vem pela frente, porque tem nada mais, nada menos do que no próximo domingo o Clássico Rei, que coloca frente a frente Ceará e Fortaleza. E é muito importante, obviamente, um jogo que dispensa comentários, dispensa apresentações. Além disso, Fortaleza vai dando mais um check aí nas suas obrigações, né? Fortaleza consegue o título estadual, consegue avançar para a semifinal da Copa do Nordeste e ter um duelo parelho contra o Sport, avança para as oitavas de final da Copa do Brasil e agora foca na Série B também, chegando ali, estando ali na terceira colocação nesse momento, mas brigando na parte de cima da tabela. Então o Fortaleza vai atingindo seus objetivos. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações. Muito obrigado se você chegou até aqui, rumo à marca dos 15 mil. Caso você não seja inscrito, por favor, deixa o like, deixa o hype, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é sempre muito importante, tá? Vamos falar do Sicredi, o nosso parceirão, que não é só dinheiro, é ter com quem contar. Uma comunidade que se ajuda, que se auxilia na gestão financeira, no aporte financeiro, na qualificação da sua equipe e também, principalmente, chega junto ali como uma cooperativa que, como consórcio, contribui nesse ecossistema das empresas que fazem parte do Sicredi. Então, se você tem alguma dúvida de como o Sicredi pode lhe beneficiar, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. O Sicredi é um parceirão e vale a pena estar junto com a galera do Sicredi, tá? Vamos lá, vamos falar sobre esse 0-0, que de certa forma era o suficiente para o Fortaleza passar. Eu dizia hoje, defendi a ideia lá na Band News FM Fortaleza e no YouTube do Futebolês, que hoje não era um jogo que a gente deveria esperar um grande brilho, né, do Fortaleza. Porque é jogo de mata-mata. E em jogo de mata-mata, muitas vezes não se... Preste atenção no que eu vou dizer. Não estou dizendo que você não deve buscar jogar bem. Mas antes de qualquer coisa, você precisa ser competitivo e conquistar os resultados. Eu sei que é feio, eu sei que é chato. Fica uma questão muito, muito pragmática, né? Assim, muito burocrática. Pô, perdão, você está defendendo o resultadismo, né? Só que, de certa forma, isso para uma equipe como o Fortaleza, no contexto atual, isso é muito importante. Antes do Fortaleza precisar jogar bem, expor o time contra um CRB e talvez arriscar a vantagem que construiu no primeiro jogo, a ideia era jogar fechadinho e o Carpini não abriu mão disso. Por quê? Porque jogou com 3 zagueiros, do mesmo jeito, Cauã, Brits e Gasal, um time muito forte defensivamente. Ao todo, Fortaleza tem, nada mais nada menos, deixa eu pegar direitinho aqui a estatística, tá? A estatística o Fortaleza são 17 jogos sem sofrer gols. Ao longo da temporada inteira, 17 jogos sem sofrer gol. Então, o Carpini não abriu mão disso, coloca o Rodrigo no lugar do Rian, o que fortalece ainda mais a ideia de um Fortaleza que se protegia, que ia tentar controlar o meio campo para não deixar os caras mais pensadores do CRB terem espaço. E em jogos em casa o CRB consegue ali desenvolver um jogo mais fluido, um jogo mais ofensivo.
tem um centroavante muito perigoso, que é o Mikael, tem o Dadá Belmonte, que é um cara muito perigoso, hoje jogou o Douglas Baggio também, que inclusive, um parêntese, né, ele tem a chance do jogo praticamente do lado do CRB e acaba desperdiçando. Então o Carpini em nenhum momento abriu mão do seu jogo mais conservador, de marcar e sair na boa e tentar jogar dessa forma, sem nenhum pudor. Se a gente for olhar as estatísticas do jogo, o Fortaleza terminou o jogo com 38% de posse de bola, 38% de posse de bola, trocou praticamente metade dos passes do CRB, o CRB trocou 462 passes completos, né, que eles finalizam, você dá o passe, o jogador domina, o que obviamente corta os passes errados, e o Fortaleza trocou 250, quase metade daquilo que o CRB trocou. O CRB muito mais incisivo no primeiro tempo, uma posse mais estéril, no segundo mais perigosa. E foi o Fortaleza que necessariamente jogou na base da reação, na base do contra-ataque, né, da transição ofensiva, que é quando você pressiona, recupera e sai em velocidade definindo a jogada de maneira rápida ali, né? Com poucos toques e definindo logo o lance. O Fortaleza finalizou mais do que o CRB ao longo da partida toda. Foram 15 finalizações para o CRB e 17 para a equipe do Fortaleza. O que quer dizer que o jogo do Fortaleza, de certa forma, foi muito efetivo. Você sofre menos do que você agride, mesmo sem ter a bola. Então o CRB ficou mais tempo com a bola, agrediu menos o gol do Vinícius Silvestre do que o contrário. Se a gente for falar de chutes no gol, o CRB acertou 4, o Fortaleza acertou 6. Então foi uma estratégia que acabou funcionando, acabou dando certo, e o CRB teve chance de fazer os gols, teve chance principalmente com o Douglas Baggio, um cruzamento da esquerda já no segundo tempo. O Douglas Baggio, para completar, estava pressionado pelo Gasal, mas acabou desperdiçando, perdendo o gol. Ainda teve finalizações de fora da área, o Christopher, um dos jogadores mais perigosos da equipe do CRB, mas também o Fortaleza teve chance. Teve chance com o Mucuri, finalização no primeiro tempo, teve chance com o Mailton, finalização, aliás, o Mucuri, se eu não me engano, foi no segundo tempo. O Mailton no primeiro tempo, cobrança de falta, aquela falta cruzada que ele bate direto, também levando perigo ao gol do CRB, e o Miritejo com as duas principais, né? Uma cabeçada já no segundo tempo, no começo do segundo tempo ali, um cruzamento de escanteio do Mailton, e depois a grande chance do Fortaleza, que foi a penalidade em cima do Rodriguinho, e o Miritejo pegou a bola, eu vou me consagrar, e tacou-lhe a porrada na bola, que foi lá, foi lá na praia do Trapiche, se não me engano, lá em Maceió. Um pênalti perdido, o Miritejo poderia ter feito o 7º gol dele com a camisa do Fortaleza, o 9º na temporada, lembrando que ele fez 2 gols ainda lá no futebol argentino. Então, no fim das contas, foi um jogo onde o Fortaleza conseguiu ser efetivo, né? E sai do jogo, como eu já falei aqui, ileso mais uma vez, marcando firme e suportando essa pressão, vamos dizer assim, essa investida da equipe alagoana ao longo do jogo todo. Vamos falar das implicações de avançar de fase, né? O quão isso é positivo para a equipe do Fortaleza, como é que isso vai trazer um ambiente mais favorável, até porque o Fortaleza tem um clássico rei pela frente. Mas antes, deixa eu dar um recado para você para falar da Minimal, tá? Se você quiser assistir, olha o que eu vou dizer, se você quiser assistir a Copa do Mundo, é isso mesmo que você está ouvindo, a Copa do Mundo, se você fizer uma compra de R$700, R$700 é só produto de qualidade, tá? Até o dia 5 de junho você vai receber um voucher para concorrer a uma viagem para ver o Brasil jogar na Copa do Mundo, com direito a passagem, hospedagem e ainda os ingressos inclusos. Então, ó, excepcional, você não está só comprando um material de qualidade, você está ganhando também a possibilidade de uma grande oferta. É uma excelente oportunidade para você também, inclusive, adquirir produtos da Minimal com excelente qualidade, com tecido egípcio que não desbota, que não amassa, que você pode usar várias vezes, que tem uma boa durabilidade, mais do que a imensa maioria das marcas do mercado. Então, é só você acessar, fazer a sua compra. Acima de R$700 você recebe o voucher. Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar essa promoção, tá?
E vai ficar o QR Code para você também acessar, e usando o cupom Fala Manso você tem 22% de desconto em compras do kit a partir de 4 peças. 4 peças o kit tem, você coloca lá, tem 22%. É uma melhor do que a outra. Eu estou usando essa preta com gola V, é espetacular. Serve para caminhar, serve para ficar em casa, serve para trabalhar, é excepcional. Você não vai se arrepender, tá? Então, cola na Minimal, que é sucesso. Vamos para a reta final do vídeo, vamos falar sobre as implicações, né? As consequências. O Fortaleza avança de fase, como eu disse, né? A preço de agora vai ficando junto com o Vitória ou o único nordestino na próxima fase. É uma força, né? É uma representatividade muito grande. Nessa fase foi eliminado o Ceará, foi eliminado o Jacuipense, foi eliminado o Confiança, foi eliminado o próprio CRB pelo Fortaleza, foi eliminado o Bahia pelo Remo, e o Fortaleza consegue avançar de fase. O Fortaleza vem numa sequência de 10 jogos sem derrota. Isso é muito relevante para uma equipe que passou por muita instabilidade no começo do ano. E o Fortaleza coloca 3 milhões na conta. Tem a questão da grana também, que fortalece o trabalho e que dá muita moral para o ambiente, né? Porque aí tem premiação, porque aí, né, dá uma animada na parte interna, com os funcionários, com todo mundo. Fortaleza volta a respirar de uma maneira mais aliviada, atingindo mais objetivo. Como eu já falei, campeão do Cearense, semifinalista da Copa do Nordeste, que inclusive já é semana que vem, depois do Clássico. Terceiro lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, já esteve na liderança, e agora entre os 16 melhores times da Copa do Brasil, e com chance de avançar, dependendo do chaveamento, pega um adversário mais próximo, ainda que seja da Série A, tem condições de avançar. Por exemplo, o Atlético Mineiro penou muito para passar do Ceará. O Atlético Paranaense teve dificuldades para passar do Atlético Goianiense lá em Goiânia. E inúmeros outros casos aí que podem colocar. O Fortaleza pode pegar o Juventude, o outro time da Série B, dependendo ali do chaveamento dos potes e tudo mais. Enfim. E leva o Fortaleza para o próximo jogo, que é exatamente contra o seu maior rival, com uma vantagem. Ainda que essa vantagem, ela pelo menos seja anímica. Fortaleza está melhor na tabela, o Fortaleza vive hoje uma melhor fase do que o Ceará. Inclusive, talvez seja o primeiro momento que eles vão se enfrentar com o Fortaleza com muito mais tranquilidade do que o contrário, né? A gente falava no começo do ano que era um Ceará muito mais equilibrado, mais tranquilo, e o Fortaleza mais instável, sem a definição de um time. Agora é exatamente o oposto, para você ver como o futebol é curioso. No mais, Fortaleza vai para o Clássico com boas chances e com um certo favoritismo, vamos dizer assim. Eu sei que Clássico não tem muito favorito, não vamos entrar muito nessa discussão. Sei que tem muita gente que não gosta, é tudo igual, é verdade, mas não dá para negar que o Fortaleza chega num contexto muito mais favorável, muito mais motivado, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, e vendo o seu maior rival ser eliminado em casa depois de estar vencendo por 2-0. Enfim, esse é o Fortaleza que avança de fase na Copa do Brasil. Bom, aquele pedido de sempre para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e continuar acompanhando o canal aqui, todos os nossos conteúdos. Aqui vai ficar mais vídeos sobre Fortaleza para você continuar ligado no canal, beleza? Grande abraço, até a próxima.